Segundo o Itamaraty, cerca de 10 mil brasileiros vivem legalmente na Áustria. Mas será que essas pessoas sabem como se aposentar nesse país? Meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente vai ver como se aposentar na Áustria. Vem comigo. Eu já fiz um vídeo de uma convenção entre o Brasil e a Áustria, esses dois países assinaram para evitar a bitributação, que trata da questão da residência fiscal, domicílio fiscal, isso é bem importante, principalmente se você mora na Áustria, tá? Então, caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Além disso, o Brasil está há muito tempo já em negociação com a Áustria para assinar um outro acordo, que é um acordo previdenciário. As negociações até 2016 elas estavam bem avançadas até e parece que eles chegaram a definir as cláusulas, mas por algum motivo essas tramitações são demoradas, tem que passar no Congresso Brasileiro, tem que passar lá na Áustria também, tá? Então não está em vigor, certo? Falta um tempo ainda, mas quando entrar em vigor esse acordo previdenciário também, certamente eu vou falar aqui no canal, então já fica ligado para não perder as novidades. Para começar a falar dessa parte previdenciária de aposentadoria, na Áustria existe um regime obrigatório, tipo um pouco como o Brasil, né, que a gente tem o INSS, tá? Ele prevê os benefícios de aposentadoria por idade, de invalidez, que seria uma aposentadoria por invalidez, é o mais parecido com o que a gente tem, e da pensão por morte, tá? Esse regime ele cobre os assalariados, ou seja, os empregados, certo? Cuja a remuneração em 2021 era superior a 475 euros, tá? Mensais. E ele também cobre os aprendizes, certo? Bom, queria falar com vocês sobre a idade mínima na Áustria, porque assim, ó, não todo, mas quase todo país tem dois requisitos para a pessoa se aposentar por idade, tá? Tem uma idade mínima e tem um tempo mínimo de contribuição, certo? A gente vai ver agora a idade mínima, depois a gente vai ver esse tempo mínimo de contribuição. Mas antes disso, queria pedir para você, se você estiver gostando, se você acha o tema interessante, aposentadoria no exterior ou aposentadoria na Áustria e tal, para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para compartilhar com seus amigos, principalmente se você conhece alguém que mora, já morou ou quer morar na Áustria, acho que essas informações são bem interessantes para essa pessoa. Falando da aposentadoria por idade, na Áustria funciona. A Áustria, na verdade, é um dos poucos países de ponta desenvolvidos que eu conheço que existe diferença de idade entre homem e mulher para se aposentar, tá? Eu sei que tem na Suíça, mas na Suíça é um ano só. Na Áustria, o homem, a idade mínima dele é 65 anos e a da mulher é de 60 anos. No entanto, a partir de 2024, entre 2024 e 2033, na verdade, a Áustria vai passar por uma regra de transição. Então, a idade mínima da mulher vai aumentar 6 meses a cada ano, entre 24 e 33, até que atinja a idade de 65 anos. Ou seja, em 2033, a idade mínima para se aposentar na Áustria, tanto para homem como para mulher, passa aí sim a ser de 65 anos. Essa idade que eu falei para vocês, essa idade mínima, é da aposentadoria normal, digamos assim, tá? Existem algumas outras possibilidades para a pessoa se aposentar mais cedo. A partir dos 62 anos de idade já é possível pedir aposentadoria, tá? Só que a pessoa vai receber um valor menor, não é a aposentadoria cheia, digamos assim. A partir dos 60 anos é possível, em alguns casos bem específicos, se aposentar, desde que a pessoa tenha exercido uma atividade penosa, tá? Essa atividade penosa deles, a pessoa tem que ter exercido durante pelo menos 10 anos, nos últimos 20 anos que antecederam a aposentadoria, certo? E além disso, a pessoa tem que ter, no mínimo, 45 anos de contribuição. Como eu falei para vocês, na Áustria, eles também têm um requisito de carência. Carência é um tempo mínimo de contribuição que você tem que pagar para você ter direito a esse tipo de benefício, tá? Eles têm 3 regras para carência. Eu vou passar para vocês, vai ficar aqui na tela as regras, tá? Mas basicamente, vocês veem que as pessoas que tinham 50 anos até janeiro de 2005, elas têm que ter 180 meses de contribuição ou 300 meses de seguro. Esse seguro é a contribuição mais um tempo em benefício, ou ainda 180 meses nos últimos 360. Outra regra para pessoas que não tinham completado 50 anos em janeiro de 2005 e que não tinham ainda pago a previdência local. Para essas pessoas, elas têm que ter 180 meses, sendo ao menos 84 como atividade profissional. Ainda tem as pessoas que não tinham completado 50 anos em janeiro de 2005, mas já tinham pago a previdência. Nesse caso, essas pessoas elas podem escolher a regra mais vantajosa. De toda forma, para não confundir, vocês veem que via de regra a pessoa tem que ter pelo menos 180 meses, ou seja, 15 anos de contribuição para cumprir esse requisito.
Com relação aos valores da aposentadoria por idade deles, o que seria o equivalente, né? Ele, como no Brasil, ele é determinado em função da idade, do tempo de contribuição e da remuneração ao longo da vida contributiva da pessoa, tá? Um ponto que eu achei interessante é que esse benefício ele é pago em 14 parcelas. No Brasil a gente tem uma espécie de um 13º, né, para aposentadoria, e na Áustria também ele é pago em 14 parcelas. Além disso, como vocês se lembram, é possível na Áustria se aposentar antes daquela idade padrão de 65, né? Então, se a pessoa se aposentar antes, certo? A cada ano que ela se aposentar antes, ela vai ter uma redução de 4,2% no valor do benefício, tá? Limitado a 15%, essa redução não pode ser maior que 15%. Por outro lado, se ela continuar trabalhando depois daquela idade padrão, né, de 65 anos, ela vai ter um incremento também de 4,2% ao ano, certo? Só que daí é limitado até 12,6%. 12,6% que eu falo é que o benefício vai ser 12,5% maior do que seria se ela se aposentasse com a idade padrão, certo? Além disso, a pessoa pode vir a receber um suplemento no benefício, que é de 29,07 euros, certo? Por mês, se ela for encarregada, for responsável por um adolescente de até 18 anos. Essa idade de 18 anos desse adolescente, desse jovem, desse adulto, pode ser elevada até 27 anos, caso essa pessoa esteja estudando. E se por acaso o aposentado for responsável por uma pessoa inválida, certo? Que não possa trabalhar, enfim, aí esse suplemento ele é pago independentemente da idade dessa pessoa. Bom, no caso da pessoa ter um rendimento muito baixo, existe uma soma compensatória, certo? Que ela pode ser paga até que atinja um piso, tá? Então, se a pessoa vive sozinha, ela vai ganhar essa soma compensatória até atingir cerca de mil euros, tá? E se ela vive casada ou vive com outra pessoa, se essa pessoa vive com outra pessoa, esse valor, esse piso passa a ser de cerca de 1.500 euros ao mês, tá? Esses valores ainda podem ser aumentados de cerca de 154 euros, caso essa pessoa que tem os rendimentos fracos seja responsável por uma criança. Uma coisa que eu gosto sempre de falar nesse tipo de vídeo é da importância de fazer um planejamento previdenciário. Porque assim, às vezes a gente acha besteira, porra, vou gastar para fazer isso e tal, mas é o seguinte, pessoal, eu penso que é muito importante, mesmo que o Brasil não tenha acordo com a Áustria, só que é o seguinte, tem muita gente que está contribuindo de fora do país sem saber como contribuir. Eu tive um caso há pouco tempo no escritório de uma mulher que mora nos Estados Unidos, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela me procurou e ela estava contribuindo tudo errado, certo? Então isso depois é uma mão de obra do cão, muitas vezes a pessoa não consegue fazer, aí converter depois, a INSS não vai aceitar a contribuição e tal. Isso para quem, claro, né, quiser manter, continuar pagando no Brasil, porque principalmente para aquelas pessoas que saíram do Brasil ou que planejam sair do Brasil, ela já tem mais tempo de contribuição, então muitas vezes, porra, vale a pena continuar pagando. Às vezes a pessoa tem 13, 14 anos de contribuição, por que não pagar mais 1 ou 2 anos ali para garantir uma aposentadoria no Brasil, certo? Que ela vai poder, enfim, vai ter eventualmente uma aposentadoria na Áustria e outra no Brasil, né? Se cumprir o requisito dos dois países. E além disso tem sempre a questão da residência fiscal, domicílio fiscal, o pessoal se embabaca bastante e tal. Então é sempre importante você fazer esse planejamento para não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente, tá? Eu já termino esperando, né? Espero primeiro que você tenha curtido o vídeo, que seja interessante para você, e daí convido para novamente curtir o canal, para se inscrever, para dar like no vídeo, certo? E espero encontrar você na próxima semana. Um grande abraço!